um insight que eu tive no atendimento de hoje que eu queria trazer para vocês. Então, essa paciente me questionou o que eu fazia, como é que eu lidava com o sentimento de culpa dos meus pacientes quando eles comem alguma coisa que eles pensam que eles não deveriam comer. Então, doce, fast food, alguma coisa do tipo. E eu pensei assim na hora, porque eu não tenho um protocolo para trabalhar com isso. Lógico que eu tenho uma estratégia. E aí a gente começou a falar sobre isso. E uma das coisas que é importante a gente focar não é nas coisas que não devem fazer parte da nossa dieta no dia a dia. Porque senão tudo que a gente vai pensar o dia inteiro vão ser nas coisas que a gente não pode comer. Eu uso muito esse exemplo que vem da neurociência, que é, por exemplo, se eu falo para você, não pensa no elefante rosa. Obviamente você pensou no elefante rosa. Então tudo que vem depois do não é onde vai estar o nosso foco. Se é uma pessoa que come muito doce, eu não vou trabalhar especificamente, ao menos não de primeira, ela reduzir esse consumo de doce. Mas eu vou trabalhar todas as outras coisas que são importantes, que não fazem parte da alimentação dela, que precisam entrar nessa rotina alimentar e que automaticamente vão tomando espaço dessas coisas que não são tão saudáveis. Então esse é um dos pontos, certo? Um outro ponto muito importante é quando vem esse sentimento de culpa, quando você come o doce, por exemplo, quais são os pensamentos que vêm à sua mente? Uma técnica da TCC, por exemplo, é justamente essa, né? Entender o sentimento, quais os pensamentos que vêm atrelados e qual o comportamento que você engata. E geralmente é culpa, vários pensamentos passando pela cabeça, aí vai depender da história de cada um. E aí qual é o comportamento? Comer mais doce. Porque é isso que vai te fazer sentir melhor. Esse é o comfort food, né, que a gente fala. Então, entender quais são esses pensamentos. Geralmente a gente fica frustrado porque preciso, por exemplo, emagrecer, tô aqui comendo mais doce, aí vem os pensamentos intrusivos, né? Eu não faço nada direito, eu não consigo emagrecer, olha só, eu não presto pra nada. Aí começa. Então, a gente tem que não ressignificar, mas a gente tem que redirecionar esse foco. Se é uma pessoa que já está conseguindo, por exemplo, dormir melhor, já está conseguindo tomar mais água, já está conseguindo comer um legume por dia, sendo que não comia nada, ou uma fruta por dia, é ali que o pensamento tem que estar. Você não tem que ficar se comparando com o que você ainda não alcançou, porque sempre vai ter coisas que você ainda não alcançou. E quando você se compara com o ideal, com o que você ainda não conseguiu alcançar, o sentimento que vem é de frustração, porque você sempre é menos. Você entende? Você nunca tá lá naquele ideal e você nunca vai estar nesse ideal. Pode ter dias que você esteja, mas a gente não é um robô, somos seres humanos, certo? Então a gente vai redirecionar esse pensamento, principalmente nesse momento, para tudo que você já conseguiu alcançar. Naquele momento que você está comendo doce, putz, podia não comer o doce? Tudo bem, podia. Mas caramba, eu tô dormindo mais cedo, tô tomando mais água, já até emagreci. Estou fazendo atividade física, que era uma coisa que eu não conseguia fazer. E aí focar nessas coisas que você já alcançou. Quando vierem esses sentimentos de frustração, de culpa, porque aí você levanta os pontos, você se compara com você mesmo. De como você estava mês passado, 3 meses atrás, 6 meses atrás. E é essa comparação que precisa existir. O quanto você evoluiu e não o quanto você está pior do que a pessoa X, Y, Z, ou do que você gostaria, ou do que é o ideal, porque as coisas são um processo. Vejam que a questão não é comer o doce. Quando a gente fala de alimentação, de estilo de vida, alcançar os objetivos e organizar a rotina, a gente tem que olhar para o todo. A gente precisa entender a história desse paciente, a gente precisa entender quais são os gatilhos, enfim, né? É assunto para muitos outros vídeos. Mas eu achei um insight interessante que eu podia trazer aqui para vocês e que faria algum sentido.